falando de uma questão muito importante para o Brasil e para o mundo, né? Na realidade, eu vou iniciar mostrando as razões desse projeto de lei, o que é que está por trás disso, né? Isso tem ocasionado, essas razões, uma verdadeira avalanche de intervenções externas durante os últimos meses, que chega a ser assustadoras, essas intervenções. O mundo está no fim de uma era, que é a era dos combustíveis fósseis, que durou 200 anos e que praticamente conduziu todo o mundo, né? Os combustíveis fósseis, como os senhores sabem, têm como origem a energia solar, passando pelos hidratos de carbono e, finalmente, ao longo de 400, 600 milhões de anos, se formam os combustíveis fósseis, né? E as nações hegemônicas, todas elas situadas em regiões temperadas e frias do planeta, do hemisfério norte, são muito pobres de energia, porque sendo o Sol a grande fonte primária de energia, eles não têm Sol. E com isto, eles partiram para o uso dos combustíveis fósseis, né? Em geral fora do seu território, ocupando territórios de outros países, e com isso marcaram a história da humanidade nos últimos 200 anos. Mas como os combustíveis fósseis são não renováveis, eles terminam, na realidade eles impuseram ao mundo um modelo suicida, porque ao acabar esses combustíveis fósseis, e como a energia é o grande motor do mundo, né? O primeiro princípio da termodinâmica diz claramente, e os princípios da termodinâmica são os pilares de todas as ciências naturais, que nada se move ou se transforma no universo sem energia. É impossível transformar uma pedra, tirar o metal, produzir um avião, uma central petroquímica, qualquer coisa que seja, sem energia. É impossível, sem energia, produzir alimentos. Não há transportes, não há comunicações, não há vida. A vida depende da energia, bem como a manutenção da vida. Se todos os seres vivos não ingerirem calorias, energias diariamente, eles morrem. Então a energia é o ente físico mais absoluto e total, não só do poder, mas também da construção do processo civilizatório. Então o mundo está em colapso, porque esse modelo dos combustíveis fósseis, tá certo? Que é o modelo suicida, praticamente está exaurindo as reservas de petróleo e os efeitos ambientais muito danosos devido ao efeito estufa, que é uma consequência da queima dos combustíveis fósseis, né? Precisa ser reduzido no mundo em 80% para poder garantir a estabilidade termodinâmica da ecosfera, ou seja, permitir a ecosfera não ser desmantelada e impossibilitar a própria vida. Então, na realidade, o mundo está sob dois colapsos. O colapso dos combustíveis fósseis e o colapso ambiental do efeito estufa, que está multiplicando, que está, provocando efeitos muito danosos, furacões, tornados, que pode fundir a calota polar Antártida e elevar em 120 metros o nível dos oceanos e dos mares. Irão desaparecer todas as cidades abaixo de 120 metros, né? Tá certo? Então, o mundo está sob grave perigo, a vida também, e o processo civilizatório ainda mais. Então, nós estamos num momento crucial da história da humanidade, né? Nesse contexto, as nações hegemônicas, por serem muito pobres de energia, porque não têm acesso abundante à fonte primária de toda a energia, que é a energia solar, na realidade, todas as energias utilizadas pelo homem, em todos os tempos, vêm do Sol, com apenas 3 exceções, que é a energia das marés, que resulta do campo gravitacional Terra-Lua, a energia geotérmica, que o núcleo da Terra
é metal fundido, ferro níquel fundido, e que aflora quando um lençol de água passa próximo a esse núcleo quente, né? Em alguns lugares, como aqui em Goiânia, águas quentes, os geysers, tá certo? Mas sem grande utilidade, né? E as duas formas nucleares, né? A fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear resulta da energia liberada na ruptura dos núcleos de átomos pesados, urânio, por exemplo. Mas a fissão nuclear oferece perigos descomunais, como a insegurança muito grande da tecnologia existente, haja visto os dois grandes acidentes que, por milagre, não se transformaram em grandes catástrofes, como o acidente de Three Mile Island nos Estados Unidos e o acidente de Chernobyl na ex-União Soviética. A Chernobyl, que era considerado um dos mais seguros reatores do mundo, nunca tinha estado por falhas humanas, não destruiu a Europa por milagre, porque naqueles dias o vento estava dirigido para o Polo Norte. Se tivesse para o oeste, provavelmente tinha contaminado de plutônio toda a Europa. Mesmo assim, há regiões extensas da atual Rússia que nunca mais vai poder ter vida, né? Porque está altamente contaminado. Tá certo? Além disso, a fissão nuclear produz um monstro de 1 milhão de cabeças, que é o plutônio. 1 micrograma de plutônio mata uma pessoa. 6 quilos de plutônio matam 6 bilhões de habitantes sobre a Terra. E o plutônio, que não existe na natureza, tem uma vida média de 130 mil anos, que corresponde à sua radioatividade cair à metade. Ou seja, dentro de 500 mil anos, esse plutônio criado pelo homem continuará matando. A civilização neandertal tem 100 mil anos para trás. O plutônio mata 500 mil anos para frente. É uma verdadeira monstruosidade. Eu, por acaso, fiz a minha pós-graduação em física nuclear. Não sou amador, né? E a fusão nuclear. A fusão nuclear, pelo contrário, é relativamente limpa, né? E resulta da transformação da matéria em energia, na relação de Einstein. Energia igual a m matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Ao quadrado, dá um aumento descomunal da produção energética. Uma grama de matéria produz energia de 1 milhão de toneladas de petróleo. 1 grama de matéria. Só que o homem não consegue fazer um reator a fusão nuclear, porque a fusão nuclear ocorre a dezenas de milhões de graus. E nessa temperatura tudo se torna gás rarefeito, né? O que em física se chama um plasma. Eu trabalhei em fusão nuclear. É impossível controlar os resultados da fusão nuclear. É impossível. Não acredito que nunca o homem vai ter um reator a fusão nuclear. E se alguém tivesse um reator a fusão nuclear, domina o mundo, porque energia é o grande instrumento de poder e do processo civilizatório, tá certo? Entretanto, a natureza tem um reator a fusão nuclear. Não, bilhões, que são as estrelas. Quer dizer, e a nossa estrela é o Sol. No fundo, o Sol é um reator a fusão nuclear. No seu núcleo se transforma a matéria em energia, e essa energia se espalha pelo universo e vai alcançar uma poeirinha situada a 150 milhões de quilômetros, que é a Terra, num filete extremamente estreito de energia. Essa energia vindo do Sol chega a essa poeirinha, ao hemisfério da Terra, e joga sobre a Terra uma quantidade de energia equivalente a todas as reservas de petróleo descobertas em todos os tempos, incluindo as não descobertas apenas inferidas. Então, na realidade, nós estamos vivendo a civilização de um dia de energia solar. E claro, essa energia solar, ela não é equanimemente distribuída no planeta, no hemisfério da Terra. Ela se concentra nas regiões tropicais. E ao se concentrar nas regiões tropicais, tá certo? Quer dizer, o Brasil é o único continente dos trópicos. Então nós estamos predestinados a ser a grande potência energética do planeta Terra, por essas circunstâncias que são dadas pela física e pelos princípios da termodinâmica. Nessas circunstâncias, quando os países hegemônicos
que se transformaram em hegemônico pela capacidade de matar e de dominar os outros povos pelo medo, impuseram ao mundo esse modelo dos combustíveis fósseis e que, sendo não renováveis, estão se exaurindo, né? Estão se exaurindo, e nações importantes, como por exemplo os Estados Unidos, têm petróleo em seu território para apenas 3 anos. O Japão para 0 anos, a Alemanha para 0 anos, a França por poucas semanas. Então o mundo hegemônico está condenado à decadência e inviabilidade por falta de energia. Sem energia não é possível o processo civilizatório. E nessas circunstâncias estão começando a ficar muito nervosos, muito ansiosos, e não é por acaso que os Estados Unidos, que têm petróleo para 3 anos, ocuparam com aquela violência que todos os senhores conhecem o Iraque, né? E já estão ameaçando ocupar o Irã. Agora, o Iraque e o Irã é uma insignificância energética comparada com o continente tropical, com a nossa Amazônia. Então, nós estamos condenados a, digamos assim, a uma encruzilhada. Ou nós tomamos conta do nosso território, mantendo a soberania e mantendo isso sob o controle que é histórico do povo brasileiro, ou vamos sofrer coisas muito piores do que o Iraque. Porque o mundo hegemônico, com seu poder de matar, seu poder nuclear, não mede consequências. Não mede consequências. E o que está ocorrendo com essa ansiedade de ocupar a Amazônia por projetos de lei da nação brasileira é uma coisa absolutamente inominável, né? Inominável. Quer dizer, esse projeto das florestas, quer dizer, essa energia solar, antes de tocar nesse segundo ponto, a energia solar é uma quantidade gigantesca de energia, né? Quer dizer, por dia equivale a todas as reservas de petróleo, inclusive as não descobertas ainda, né? Mas inferidas, tá certo? Essa energia é muito dispersa, por isso a energia solar não tem tido uma utilidade maior na história da humanidade. E claro, quando surgiu o uso dos combustíveis fósseis, praticamente se ignorou a grande fonte de energia, que é precisamente a que vem do Sol. E o Brasil dormiu no ponto, não assumiu o seu papel ante a humanidade. Entretanto, quando o governo brasileiro, através da Secretaria de Tecnologia Industrial, que eu dirigi e que implantei o Programa Nacional do Álcool, foi uma coisa evidente, óbvia, porque essa energia solar, ela é de difícil captação e muito mais difícil armazenamento. Não existe tecnologia para armazenar grandes quantidades de energia. Quer dizer, uma bateria de um carro que usa chumbo, ácido, etc., a gente vira 20 vezes, acaba a energia absolutamente irrisória, e é muito difícil armazenar energia. Entretanto, a grande descoberta brasileira, a única no mundo, e que hoje o mundo considera como a grande solução futura para o mundo, isso foi dito com todas as letras em maio passado, no Fórum Mundial de Energia em Bonn, já havia sido dito antes em Houston, em 1980, na Conferência Mundial de Energia. Essa energia eletromagnética do Sol é captada pela fotossíntese da planta, e com os 2 ingredientes, anidrido carbônico e água, forma-se os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono não só é a origem da vida, como é a base do futuro energético do mundo. São os açúcares, os óleos vegetais, os amidos e a celulose. E essa energia é perfeitamente controlada, é física, é materializada, são produtos químicos. Quer dizer, a partir do açúcar que se forma nas plantas, na cana-de-açúcar, na beterraba, etc., se fermenta aquele açúcar e se obtém um álcool, que é um combustível muito superior à gasolina, que tem o dobro do nível de octano, o dobro de potência, e não é contaminante, não é poluidor. A partir do óleo vegetal, substitui com vantagens também, por maior potência e não poluidor, o óleo diesel. Quer dizer, a partir das florestas renováveis, que serão constantemente replantadas, né, nós podemos produzir energia calorífica e produzir a eletricidade que quisermos. E, evidentemente, o estoque de energia da floresta amazônica é um estoque fantástico.
são coisas para séculos de utilidade, desde que renovável, porque a árvore é renovável, tá certo? O petróleo não é, o carvão mineral não é, o gás não é, e o petróleo, a energia da biomassa, né, ela é renovável e eterna, enquanto houver sol. Enquanto houver sol. O sol vai morrer dentro de 11 bilhões de anos. O sol, com aumento da entropia, vai apagar. Mas, companheiros, amigos, tem muito tempo pela frente, né? Vamos utilizar também a vida, se exterminará quando o sol acabar, quando o sol apagar. Isso vai ocorrer. As leis da natureza definem com muita clareza. E nós que somos o continente tropical, nós somos a nação do sol. Porque Akhenaton IV, 14 séculos antes de Cristo, criou a primeira religião monoteísta, né, no Egito, né, criou a cidade do sol, fez um hino ao sol maravilhoso, que é um tratado de termodinâmica, embora a termodinâmica como ciência surgiu no final do século XIX. Akhenaton fez um tratado de termodinâmica através do hino ao sol, 14 séculos antes de Cristo. E, quer dizer, criou a nação do sol, né? A nação do sol verdadeiro não é o Egito, é o continente brasileiro, é o único continente das regiões tropicais. Então, nessas circunstâncias, né, com o fim da era do petróleo, enquanto o petróleo leva 400, 600 milhões de anos para se formar, como hidrocarboneto, o girassol leva 3 meses, vindo também do sol. Você planta o girassol, 3 meses depois você tem um óleo magnífico que substitui o óleo diesel, mais potente e não poluidor. Então, essa condição de ser a nação do sol, de ter a maior proporção de água doce do planeta, porque é preciso água para se formar os hidratos de carbono. Nada é anidride carbônico. O anidride carbônico é extremamente abundante na ecosfera. E a água, nós somos a nação que temos 24% da água doce do planeta. O segundo país é o Canadá, com 14%. Só que na maior parte do ano, a água no Canadá é pedra, é gelo, e não é água. Enquanto que no nosso continente, ela é sempre água. É uma nação predestinada a ser o grande fornecedor energético para sempre, né, do mundo, com essas duas componentes, sol e água, sol abundante e água abundante. E a sociedade brasileira, por causa desse modelo suicida dos combustíveis fósseis, ignorou esse fato. Mas o mundo sabe, e evidentemente vê o continente tropical e a região amazônica como o filé mignon do planeta, porque sem energia nada é possível. Ademais, a região amazônica acrescenta uma imensa proporção de água, 80% dessa água do Brasil está na Amazônia, tá certo? Além de grandes espaços vazios, nós precisamos de territórios vazios para poder produzir essa energia limpa e renovável, né? Então, com o mundo em decrepitude, com o mundo hegemônico decadente, sem energia, sem água, sem minérios, sem biodiversidade, onde é que está tudo isso? No continente brasileiro. Então, há todas as razões para as nações hegemônicas quererem ocupar, dominar, controlar este filé mignon do planeta. E, evidentemente, expulsar o povo brasileiro, ou massacrá-lo, ou escravizá-lo, como já está começando a acontecer. Então, esse projeto de lei tem uma vinculação direta a esta razão. Evidentemente que eu, como professor de física durante 40 anos, né, estou me fundamentando a fazer essas afirmações aqui na ciência física, né? Se os princípios da termodinâmica, que são os pilares de todas as ciências, continuar válido, e se não deslocarem o Sol para Nova York, o que eu acho muito difícil, todas essas afirmações que eu fiz aqui são fundamentadas na ciência. Desafio a qualquer pessoa no mundo para contestar essas afirmações. Nós somos uma nação predestinada a abastecer o mundo de energia. Claro, como a energia predominante é fóssil, está acabando, o mundo está em guerra por causa disso. Já desde a época do Mossadegh no Irã, que os conflitos continuados ocorrem no Oriente Médio, né? Conflitos continuados desde a época do Mossadegh no Irã.
E eles foram num crescendo, né? Num crescendo, e eles não estão mais localizados só no Oriente Médio. As torres de Manhattan, o golpe de Estado na Venezuela, a invasão do Afeganistão, tem como origem o petróleo. O terrorismo no Arocha, em Madrid, recentemente, tem como origem. Quer dizer, o mundo está caminhando para um terceiro conflito apocalíptico nuclear devido à questão energética, devido à questão petróleo. Então, também aí, nós temos uma contribuição fundamental para a humanidade. Nós somos o único país capaz de salvar o mundo do colapso energético, evitar o efeito estufa e dar a paz ao mundo. É um projeto grandioso que nós merecemos, né, o povo brasileiro. Entretanto, seus dirigentes, não sei por que causa-se, ignorância, má fé, traidores, não sei o que é que eles estão fazendo tudo para evitar que o Brasil desempenhe esse papel fundamental na humanidade, que o nosso destino histórico nos obriga. E é uma avalanche de intervenções externas, quer dizer, essa questão de ceder 40 milhões de hectares das florestas amazônicas a instituições duvidosas, que são essas ONGs, tá certo? A questão da entrega recente, transformada em reserva indígena, ao lado do Yanomami, da Raposa Serra do Sol, né? Uma das regiões mais mineralizadas do mundo, as agressões que estão ocorrendo para se apoderar do aquífero Guarani, o maior aquífero do mundo, tá certo? Denunciando a região de Foz do Iguaçu como uma região de terrorismo, para desacreditar aquela região, e já tem uma base norte-americana situada na fronteira do Paraguai, pronta para invadir, quer dizer, aquela região e se apoderar do aquífero Guarani. Antes disso, o Banco Mundial já está fazendo concessões de acesso a essa bacia hidrográfica, essa bacia subterrânea, né, que é a maior do mundo, simplesmente. Então, é um conjunto acelerado de agressões organizadas, dirigidas por essas ONGs, que são financiadas por grupos financeiros internacionais e que irão transformar, quer dizer, na substituição das ONGs do Estado brasileiro, um país que vai virar uma colônia, um protetorado vil. Quer dizer, na realidade, o ministro Rezec, que está agora na Corte de Haia, fez a seguinte afirmação: ceder áreas de 500 mil hectares, totalizando 40 milhões de hectares, tá certo? Por 60 anos renovável, isso é entrega de território. Nunca mais o Brasil vai recuperar essas áreas. Isto é crime de lesa pátria. O que os portugueses fizeram durante 400 anos, preservando as nossas dimensões continentais, nós brasileiros, através do Congresso Brasileiro, queremos entregar. Não é possível uma coisa dessa. É uma coisa inacreditável, inaceitável, e demonstra uma traição profunda à nação brasileira, em que os nossos filhos não terão direito de viver e serão escravizados. Eu, quando falo aos jovens, costumo falar intensamente nas universidades. Antes de ontem mesmo, falei para 500 jovens do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e disse para eles: em sendo dado continuidade ao projeto de entrega das empresas estratégicas nacionais, que são as empresas de economia mista, não são empresas estatais, são empresas de economia mista, com a entrega do território, com todas essas medidas, com a entrega da reserva de petróleo por essa organização nefanda que é a Agência Nacional de Petróleo, a entrega da reserva de petróleo já descoberta pela Petrobras. Vocês, jovens, só têm duas alternativas na vida: é de ser escravos ou canalhas. E dizia eu, não há muito lugar para canalhas. Então, senhor presidente, essas são as razões sobejamente conhecidas pelo mundo. Isto é conhecido em toda parte do mundo. O governo dos Estados Unidos me convidou 2 vezes, por ter sido eu o elaborador e o montador do Programa Nacional UOL. Eu tive a oportunidade de conversar fazer palestra no Congresso americano, falar com vários ministros, discutir com os boards das grandes corporações de petróleo, e todos eles veem a era do petróleo como finalizada, né? O que vem agora são as energias renováveis e limpas. Não há alternativa.
Quer dizer, os trópicos e o Brasil terão um papel fundamental no futuro da humanidade. Agora, depois de amanhã, vamos ter uma reunião no Rio de Janeiro com 28 chineses, com o governador da importante província, que vem ao Rio de Janeiro assinar o protocolo com o Instituto do Sol que eu dirijo, com o objetivo de nós montarmos um programa de biodiesel na China. Mas o potencial da China é muito pequeno, porque não tem sol, território completamente ocupado, zonas desérticas, zonas hibernais cobertas de gelo o ano todo, então as possibilidades deles são pequenas. Os senhores imaginem, quer dizer, a China, que está crescendo quase 9,5% há mais de 10 anos, né, num fenômeno de desenvolvimento fantástico, está usando o carvão mineral, que é a única coisa que eles têm. E com isso está provocando efeitos danosos para o efeito estufa, né? Quer dizer, depois dos Estados Unidos, que é o grande poluidor, e que, por questões da sua indústria, não poder abrir mão do carvão mineral, 82% da energia elétrica dos Estados Unidos vem de combustíveis fósseis. Então, quer dizer, reduzir 80%, como as organizações ambientais americanas exigem, para evitar o efeito estufa nos Estados Unidos, vai fechar uma alta proporção da sua geração de energia elétrica. Evidentemente, os produtores pressionaram o presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos comete esse crime contra a humanidade de se recusar a assinar o protocolo de Kyoto. Claro que a China não tem poder nuclear para conseguir uma coisa dessa natureza. E a China está em situação desesperadora, porque está queimando carvão mineral de uma maneira descontrolada, né? E a China, depois de uma conversa de 2 horas com o embaixador, a elaboração de um documento amplo e mandado para a China, a cúpula chinesa decidiu que o país ideal para a China se relacionar é o Brasil, porque o Brasil poderá suprir de energia limpa o que eles não têm, e renovável para sempre, né? Evidentemente, essa proposta, essa decisão foi tomada, foi dada à embaixada na China. Agora, vocês imaginem o que será o acesso do Brasil ao maior mercado do mundo. Não é só de energia, de alimentos também. Aliás, alimento é uma forma de energia. Será um salto fantástico no nosso mercado externo, na produção de dezenas de milhões de empregos para brasileiros, de riqueza nacional, e depois da China vem a Índia, vem o Japão, vem a Alemanha, vem uma série de países que estão em situação desesperadora. E o único país capaz de resolver o problema de todos eles chama-se Brasil. E os brasileiros se recusam a isso, num crime de lesa pátria inacreditável. Meus senhores, nós não podemos permitir isso. O que está em jogo é a vida dos nossos filhos. O que está em jogo é a sobrevivência do país como nação soberana. O que está em jogo é a dignidade humana, porque nós vamos resolver o nosso problema muito bem, mas vamos ajudar o mundo a resolver o problema. Até os Estados Unidos precisam de nós. E nós somos uma nação generosa, né? Nós somos generosos. Se eles sentarem aqui e começarem a conversar seriamente e não ameaçarem, não ameaçarem de morte, coisas desse tipo, nós vamos conversar com eles tranquilamente e podemos ajudá-los. Eles precisam de nós não precisamos deles. A questão energética é uma questão crucial. A questão da água é outra questão crucial. Então é necessário que nós brasileiros assumamos este papel de responsabilidade com os nossos filhos e com a humanidade. A questão energética é uma questão bem conhecida na história da humanidade. O Império Romano se alimentava de energia das florestas da Núbia e cortava as florestas, e com isso eles desenvolviam a sua produção, os banhos romanos, tudo isso com a energia que vinha da floresta da Núbia. E não tiveram o cuidado de renovar aquela floresta, cortavam e iam embora. E isso construiu o deserto do Saara. Na hora que a floresta da Núbia estava destruída e não foi replantada, os romanos decidiram ir buscar a energia que eles não tinham na Europa Central. Aí se deram mal. Encontraram os godos, os visigodos, os ostrogodos, quer dizer, aqueles povos que eles chamavam de bárbaros, né? Que evidentemente os puseram aos romanos a correr. E eles foram atrás
invadiram Roma e destruíram Roma. O fim do Império Romano é uma questão energética. Por descuido, por desleixo, tá certo? Quer dizer, a história marca isso de uma maneira absolutamente decisiva. Então, esse papel do Brasil, que nós brasileiros temos que desempenhar por compromisso com a dignidade humana e com a humanidade, nós não podemos abrir mão. Aqueles brasileiros que estão provocando essas entregas, cessão de território, são traidores, são inimigos dos nossos filhos, inimigos mortais. E os brasileiros conscientes, responsáveis, não podemos permitir isso. E é compungente, é terrível saber que o Congresso Nacional põe esse projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima para que não seja discutido, para que a sociedade brasileira não saiba o crime que se está cometendo contra o Brasil. É nesse contexto, meus amigos, que se coloca esse projeto de lei. E que a ministra Marina não admite a hipótese de tirar da urgência urgentíssima. Por que razão? Porque não tem argumentos. Porque vai ficar evidente a sua traição ao país. Não é ela só, não. São 4 ministros, inclusive o Jobim, que fez esse crime de negar a ação de constitucionalidade da cessão do petróleo. O monopólio do petróleo continua na Constituição da União. Como é que eles estão entregando a empresas estrangeiras e transferindo a propriedade? Isso fere diretamente a Constituição. Entretanto, o Supremo Tribunal, quer dizer, negou a ação de inconstitucionalidade do governador Requião, no ato de desrespeito à Constituição. Quer dizer, um país que tem um Supremo Tribunal dessa categoria vai se dar mal, que é feito de traidores, com exceção dos votos a favor, né? Muito dignos, aliás, 2 votos a favor. Você imagine que era nós estamos vivendo, em que até o Supremo Tribunal se comporta como uma instituição traidora. Isso é necessário dizer para que o povo brasileiro saiba o que está acontecendo com a nossa nação. Então, meus amigos, quer dizer, essa questão desse projeto de lei em urgência urgentíssima é uma das questões mais graves, talvez, da história do Brasil. Da história do Brasil. Eu me lembro que durante o período colonial, já no início da exploração dos portugueses, o rei de Portugal tomou medidas gravíssimas contra a retirada da floresta e levar a floresta para os países hegemônicos da época, que eram os países europeus. Quer dizer, o rei de Portugal se comportou em relação ao Brasil com muito mais dignidade que as autoridades atuais. Com muito mais dignidade. E com respeito a esta nação. Este projeto de lei, conforme pronunciamento formal do Instituto dos Advogados do Brasil, é um atentado à Constituição, um atentado à dignidade humana, um atentado à federação, um atentado à moral. Isto é uma vergonha! Nós não podemos aceitar um povo brioso, como é o povo brasileiro, um povo digno, um povo generoso, entregar todas os fundamentos dos patrimônios naturais que nos transforma na nação mais rica do mundo, entregar tudo isso e nós virarmos uma nação de mendigos e miseráveis e, evidentemente, de muito canalha. Enfim, senhores, eu acho que disse a essência do que queria dizer. Há muitas outras questões a serem analisadas, nós estamos vivendo uma era muito difícil. Quer dizer, nós estamos com intervenções externas brutais, quer dizer, evidentemente o Brasil é muito mais importante para o futuro da humanidade que o Iraque, é muito mais importante, e portanto a violência vai ser muito maior sobre nós, e nós temos que tomar cautelas, quer dizer, porque senão vamos sofrer muito e talvez perder a própria nacionalidade e não merecer o respeito dos nossos filhos. Com que coragem eu vou enfrentar profundamente os olhos de meus filhos se eu não estou desempenhando o papel de dar para eles o mundo que eu recebi? Em nome de quê? Em nome de quê? Evidentemente os nossos filhos dizem, esse meu pai foi um grande canalha, me colocou nessa situação
terrível de impossibilidade de sobreviver, impossibilidade de ter uma nação justa, bela, poderosa, soberana, respeitada. Esse é o destino do Brasil, não é outro. Se os brasileiros se comportarem unidos, e graças a Deus não pararam ainda de nascer. Enquanto tiver brasileiros vivos, a luta prosseguirá. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? É uma responsabilidade histórica, uma responsabilidade ética, nós temos competência, nós somos a nação que dominamos na frente de todo o resto do mundo as formas renováveis e limpas, energéticas renováveis e limpas do planeta, que movimenta o mundo para sempre. Quando eu estive lá em Bonn, em maio, no Fórum Mundial de Energia, me fizeram uma singela homenagem, sabendo que eu tinha criado o programa do álcool, que é o único programa no mundo. 27 anos depois, ninguém conseguiu, só o Brasil, que está dando a contribuição fundamental num programa que é a pontinha de um imenso iceberg. Então, o professor alemão que falou sobre a América Latina me fez uma homenagem pessoal, dizendo que eu estava presente, e aí ele projetou na parede uma frase de um dos meus livros, que dizia: o Brasil será a Arábia Saudita do futuro da humanidade. Ele aí parou e disse: forever, para sempre. Aí foi uma ovação, o mundo todo sentiu que havia esperanças, que havia um Brasil, tá certo? Entretanto, foi lamentado como este programa foi submetido a um processo intenso de decadência. Nós chegamos a substituir 98% dos carros a gasolina por carros a álcool, e o ano passado, por intervenção direta e perversa dos meios financeiros, substituímos apenas menos de 1%. De 98% para 1%. Esmagaram o programa do álcool. É claro que isso vai ressurgir no mundo inteiro. E agora com biodiesel não há a menor dúvida. Porque aí todos os dois principais componentes do petróleo serão substituídos por formas renováveis e limpas. E que além disso ocupa o nosso território com brasileiros, impede a invasão estrangeira. Que além disso cria dezenas de milhões de postos de trabalho dos nossos brasileiros abandonados. Além disso, dá uma riqueza extraordinária ao Brasil, dá uma posição de enorme destaque, né? Com nações que nós podemos ajudar, como a China, como a Índia, como o Japão, como a Alemanha e até os próprios Estados Unidos. Quer dizer, nós podemos nos transformar na nação central de um processo civilizatório digno e belo. Muito obrigado.